Olá, seja muito bem-vindo. Olá, que alegria dizer que estamos inaugurando esse projeto que há tanto tempo a gente sonhava, né, Pedro? Esse é o primeiro de muitos episódios do que a gente quer tornar o melhor podcast sobre segurança do trabalho do Brasil. Então, é com muita alegria que eu tenho o prazer de dizer pela primeira vez de muitas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversa Segura. Exatamente, como estaremos juntos nesse bate-papo daqui para frente, deixa eu me apresentar. Eu sou o Pedro, trabalho na Wix, que é uma empresa que está revolucionando a forma como se faz CPAT no Brasil. E eu sou o responsável pelas operações, por garantir que essas campanhas maravilhosas deem certo e funcionem perfeitamente. Bom, eu sou a Maria Helena, mas você pode me chamar de Lê, porque se você me chamar de Maria Helena vai parecer que a gente está brigando e a gente já é amigo, então fica só no Lê mesmo. E assim como o Pedro, eu também trabalho na Wix, mas eu fico nos bastidores. Eu sou da equipe de conteúdo, eu sou responsável por tudo que os trabalhadores consomem de conteúdo dentro da plataforma. Então, fico ali escrevendo os roteiros dos vídeos, das dinâmicas, eu fico ali entregando informação de qualidade para quem está do outro lado da tela. Exatamente, nem arrisque chamar a Lê de Maria Helena, por favor. Bom, e para a gente inaugurar esse projeto, né, Pedro, a gente precisava trazer alguém que fosse referência nessa área de segurança no trabalho para a gente começar com o pé direito. Não dava para ser qualquer um, não. Por isso que a gente trouxe alguém que é fera mesmo na área de segurança. Pois é, ele é referência quando o assunto é cultura de segurança. E produz muito conteúdo sobre isso no seu podcast, que também é excelente, recomendo acessarem aí pelo Spotify. Também tem site, tem YouTube, ele dá cursos por todo o Brasil. E, fora isso, se você ainda está achando pouco esse tanto de coisa que o nosso convidado faz, ele é autor de 3 livros sobre segurança, além de apostilas, enfim, vários conteúdos indispensáveis para quem é técnico de segurança. Exatamente. Além de tudo isso, ainda ele tem formação de professional coaching. Enfim, pode colaborar bastante aí com o nosso aprendizado. Então, vamos lá, tcharararã. É com muito prazer que nós vamos receber no nosso Conversa Segura o Nestor Neto. Seja muito bem-vindo, Nestor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí pelo convite. Espero que a gente faça aí um bate-papo legal, né? E que a galera que está assistindo aí curta aí o que vai acontecer aqui hoje. Ah, com certeza vai curtir. Nestor, para a gente já começar fervendo aqui, eu noto assim, né, conversando com vários dos nossos clientes e, enfim, conhecendo realmente mais a fundo o dia a dia deles, que, poxa, tem empresas que a cultura de segurança, né, do profissional de trabalho do profissional de segurança consiste em preencher documentação. É lá o dia inteiro preenchendo documentação, às vezes até de coisa que nem aconteceu, e não pode realmente executar o trabalho que deveria ser executado por um profissional de segurança do trabalho propriamente dito. Como se eu for, né, como profissional de segurança do trabalho, consigo, uma vez que eu estou numa empresa cuja cultura é dessa forma, inverter essa situação e permitir que haja trabalho realmente para evitar acidentes ali, enfim, para prevenir, para que sejam todos prevencionistas. Como eu faço isso? Legal, essa é uma boa questão. Na verdade, as culturas que a gente vê nas empresas brasileiras hoje, infelizmente, elas são muito reativas, né? É muito focado em, depois que acontecer um acidente, todo mundo vai lá para tentar trabalhar e tentar evitar que o acidente aconteça de novo, só que às vezes você vê situações onde o acidente nem tem chance de acontecer de novo e o pessoal está gastando energia com medida de controle para um acidente que é raro, né? Eles não fazem o mínimo, que é fazer aquela matriz de risco, né, para você ver lá probabilidade versus severidade. Então não é porque aconteceu um acidente que eu vou ter que reiniciar o meu sistema de gestão. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa cultura e é fácil a gente constatar isso, né? Se a gente for perguntar para os prevencionistas, quando você pensa em segurança, o que vem à sua cabeça? A maior parte dos colegas vão dizer, o que vem à minha cabeça é EPI, né? E a gente sabe que segurança vai muito além do EPI. Então, infelizmente, ainda no Brasil, a cultura ainda é muito
de comando e controle, de burocracia, muito papel e poucas ações. Mas o que fazer para mudar isso? Eu diria que o primeiro passo é você fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico de onde eu quero chegar. O que a gente quer chegar? Na nossa empresa, a gente quer ter uma cultura de segurança focada no cuidado ativo. Né? As pessoas cuidar de si, cuidar do outro e se deixar cuidar. E aí, eu olhei lá para frente, para onde eu quero chegar, eu vou fazer o meu mapeamento de onde eu estou atualmente. Saber, cara, onde eu estou? E aí eu vou fazer a medição, né? De onde eu estou, para onde eu quero chegar. Então, se eu estou numa cultura de comando e controle, se eu estou numa cultura onde a segurança trabalha a ausência de acidentes, que também é uma cultura rasa, a gente tem que ter segurança de trabalho como a cultura do bem-estar, não apenas do acidente. Afinal, tem muita empresa que está 1 ano, 2 anos sem acidente e que mesmo assim tem uma cultura de segurança imatura. Você tem a alta pressão psicológica, a pressão por meta inaceitável, enfim. Então, uma empresa segurança não é ausência de acidente, né? Inclusive, você vê na nova visão de segurança hoje, ela fala, segurança não é ausência de acidente, é a presença de capacidade. O que é a capacidade? É você ter resiliência, né? E para simplificar mais ainda, eu diria, segurança do trabalho é bem-estar. Então, para você mudar, a primeira coisa que eu faria era isso. Olha para diante, a cultura que a gente quer na nossa empresa é essa cultura. Beleza, eu vou medir onde é que eu estou hoje e aí eu vou definir o que fazer para chegar lá. Lembrando que, quando a gente fala de cultura de segurança, um erro grave que as pessoas cometem é ficar dizendo que a cultura de segurança que tem na minha empresa é uma cultura errada. Não existe cultura errada. Existe cultura imatura. Imatura, sim. Exatamente. E existe a cultura que queremos. Então, a única coisa que a gente poderia dizer, o que é uma cultura errada? Uma cultura errada é uma cultura criminosa. Isso é uma cultura errada. Você tem uma cultura onde predomina o assédio moral, o assédio sexual, e isso é uma cultura errada. Mas você tem uma cultura onde as pessoas não usam EPI, não necessariamente é uma cultura errada. É uma cultura que nós não queremos. Então, a primeira coisa é isso. Qual é a cultura que a gente quer? Né? E a gente vai caminhar para poder chegar lá. E você já trabalhou em alguma empresa que tinha essa cultura imatura? Assim, quais sinais você percebia ou então já prestou serviço para essa empresa? Quais sinais você conseguia perceber nessa situação real, assim, que traz o diagnóstico de uma cultura imatura? Conta, assim, um caso real de uma empresa. Então, caso real, a gente foi fazer trabalho numa empresa, justamente a empresa que queria evoluir a cultura e contratou a gente para fazer um diagnóstico. E aí, conversando com os trabalhadores, e bom que, normalmente, quando a gente vai no tipo de empresa assim, a gente pergunta para a liderança fala, nossa, a cultura aqui é maravilhosa, aqui todo mundo segue os procedimentos e tudo mais. A gente conversa com o profissional de segurança, nossa, aqui não falta EPI, o cuidado com segurança é total, não sei o quê. Aí eu fui conversar com os trabalhadores. E é uma coisa latente numa cultura imatura. Dificuldade para relatar acidente, dificuldade para relatar erro, dificuldade para acessar o direito de recusa. Normalmente isso acontece bastante. Aí, conversando com os trabalhadores no grupo Mas dificuldade técnica? Dificuldade técnica? Isso. Por exemplo, essa aqui fica bem latente. Um trabalhador falou, eu sou obrigado a mentir na permissão de entrada e trabalho. Para quem não sabe o que é isso, permissão de entrada e trabalho é o seguinte, para trabalhos em área de risco, por exemplo, em espaço confinado, o trabalhador é obrigado a preencher um documento onde ele vai listar os riscos que tem lá dentro do setor, do espaço confinado que ele vai entrar, onde vai listar as medidas de controle. Então, ele tem uma permissão de entrada de trabalho para aquele trabalho, para aquela tarefa, durante um período de tempo previamente determinado. Aí o trabalhador me disse, eu minto, sou obrigado a mentir na permissão de entrada de trabalho. Eu fiquei curioso, falei, rapaz, você pode me dar mais detalhes de como é que isso acontece? Ele falou, o negócio é o seguinte, na permissão de entrada de trabalho, para executar a tarefa aqui nessa empresa, eu não posso entrar no espaço confinado que tenha água e equipamento elétrico energizado ao mesmo tempo, e eu não posso entrar no espaço confinado que tenha as estruturas rachadas, um espaço confinado rachado, porque você tem a integridade do espaço confinado está comprometida. Aí ele falou para mim, então, se eu marcar que tem rachadura, eu não posso entrar. Se eu marcar que tem equipamento elétrico energizado e água, também eu não posso entrar. Aí ele falou assim, mas eu minto nisso. Aí eu falei, mas você poderia me dar mais detalhes ainda? Ele falou, o negócio é o seguinte, já aconteceu aqui da gente ser mandado para fazer trabalho em espaço confinado assim, e de chegar lá a gente marcar o que é correto e não entrar no espaço confinado. Tipo, marca que tem rachadura que não dá para entrar. Executou o trabalho. E pouco tempo depois, né, a cidade fica sem água, o prefeito liga aqui na companhia
e fala: o que está acontecendo? Por que está sem água? E aí o gerente da unidade pergunta: quem foi o operador que foi fazer o trabalho no espaço confinado e não quis entrar? Aí ele falou: então, neste caso, a pessoa que não entra acaba ficando marcada e acaba sendo perseguida, acaba não sendo promovida, acaba tendo uma situação bem difícil aqui na empresa. Então, esse é um dos casos de cultura imatura, quando a liderança da empresa obriga o trabalhador a trabalhar numa área de risco inaceitável. É triste, mas infelizmente isso acontece em muitas empresas. Como é uma coisa velada, é uma coisa que a gente não vê. Para você ver isso só conversando com o trabalhador diariamente, e infelizmente pouco técnico de segurança faz isso. E aí o relato do técnico fica completamente diferente do relato do trabalhador que está ali no batidão todo dia, né? Exato, para o técnico está tudo bem, né? Nossa cultura é maravilhosa, é excelente, mas aí quando a gente vai conversar com quem está na ponta da linha, a gente vê que a verdade não é bem assim não, bem ao contrário, digamos assim. Entendi. Assim, você acha que qual que é a origem desse problema? Tem alguma clareza? Como é que surge essa situação? Isso é subdimensionamento de equipe? Isso é cultura anterior que é herdada e continua assim? Por que isso acontece? Porque eu imagino que, né, ninguém quer que aconteça acidente, ninguém quer que tenha mais risco, né? Enfim. Eu acredito que nesse caso específico, o problema é aquela cultura do missão dada é missão cumprida. Então, a cidade não pode ficar sem água durante 30 minutos. Você foi mandado para isso, você tem que ir lá e tem que fazer. Ah, mas e a segurança? Não, missão dada é missão cumprida. A pessoa se torna quase que um herói, né? Se ela executa independentemente das condições. Exatamente. É isso aí. O pessoal até chama isso também de a cultura do herói, né? Acontece muito isso de, por exemplo, empresas... A gente vê também em outros segmentos, por exemplo, parada de manutenção, né, onde... você tem trabalhadores que trabalham 1 dia, 2 dias sem parar, 3 dias sem parar, sem dormir nem nada, porque a parada de manutenção é sagrada, tem que fazer toda a manutenção daquele período de tempo aí, que a empresa só tem 5 dias para fazer manutenção, então o pessoal é levado a trabalhar a exaustão, né? E, infelizmente, é uma porta aberta para um acidente acontecer, e acidentes graves, inclusive. Você pensa no espaço confinado, né, o trabalhador trabalhando com água e equipamento elétrico energizado. Ele pode tomar um choque e morrer lá dentro. Né? Mas é isso. Infelizmente, quando a cultura é imatura, né, não, você tem que fazer. E acaba se negligenciando a segurança. Coloca a segurança em segundo lugar, em detrimento da produção. Bacana, assim, vamos supor, legal, sou um técnico que notei essa característica, já descobri que o meu trabalho aqui está errado, de certa forma, nessa perspectiva de realmente prevenir com efetividade, né, acidentes. Legal, eu começo com um diagnóstico, cheguei nessa conclusão que, poxa, realmente aqui está deficitário, e aí, quais são os próximos passos, assim? O que vem depois? Vender para a alta liderança da empresa. Se você não vende para a alta liderança, você está enrolado. Eu diria que, numa empresa, qualquer medida de segurança, se não vier de cima para baixo, a eficácia dela já estará comprometida desde o início. E porque normalmente essas ordens vêm da liderança da empresa para baixo. Se a liderança não apoia, quando um caso desse vem à tona, o líder que deu uma ordem dessa, ele é chamado para conversar. Mas como é que você manda o cara entrar no espaço confinado, né, que não tem segurança? Por outro lado, quando a empresa tem uma cultura imatura, isso vem da gerência, do líder da planta. Então a primeira coisa é, fiz um diagnóstico desse, eu vou vender para a alta liderança, vou contar a realidade para eles e vou falar, onde a gente quer chegar é lá. O senhor concorda que esse lugar que a gente quer chegar é um bom caminho? Vamos pensar melhor do que tá, assim, né? Exatamente. Vamos pensar que a liderança vai dizer, não, beleza, esse caminho ali que você apontou, se a gente chegar lá ia ser ótimo. Então, para a gente chegar lá, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Tem gente sendo perseguida aqui, tem isso aqui, assim, assim, acontecendo. E a gente precisa mudar isso. E aí? A gente tem o aval do senhor, o senhor vai apoiar a gente? Diz, vou apoiar, então vamos. E aí é onde o trabalho começa. Então, de cima para baixo é sempre o melhor caminho para poder fazer isso. E aí, de cima para baixo, você tem a chance de engajar a base, né? Agora, quando você tenta engajar a base, os trabalhadores da base, sem engajar a alta liderança, o que acontece normalmente é perseguição. A alta liderança, não comprando ideia, ela vai perseguir aquelas cabecinhas que estiverem destoando da manada, né? Aquela questão de prego saliente, martelo nele, né?
Mais ou menos É por aí. complicado, né? O técnico ele fica ali tendo que fazer um jogo de cintura para conseguir, entre aspas, agradar todo mundo, né? Fazer com que a cultura evolua de forma que todo mundo participe, desde o líder, do gerente, do chefe, até o trabalhador que também precisa mudar alguns pensamentos nesse processo de maturidade, né? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que o profissional de segurança é o profissional que fica em cima do muro, né? Ele não pode pender nem muito para um lado, nem muito para o outro. Se ele agrada só o chefe, ele está na rua. Porque os trabalhadores vão... O chefe não tem como segurar um técnico se tem uma equipe de 100 pessoas que não gosta dele. Uhum. Então, por outro lado, se ele desagrada o chefe, então ele tem que ser um profissional muito equilibrado. E eu sempre digo, o profissional de segurança ele tem que ter um sentido de leitura de mundo muito bom para ele conseguir detectar onde eu estou. Até onde é seguro para mim mesmo, enquanto profissional, caminhar. Porque tem a minha segurança também, eu tenho meus boletos para pagar. Né? Então, o profissional de segurança ele tem que ter isso. Né? Tá numa estrutura hierárquica, né? Não pode também passar por cima de todo mundo. Exatamente. Se ele não tiver essa leitura de mundo, complicado. Porque tem boleto para pagar, tem o Código Civil e o Código Criminal, que pode incriminar não é só o técnico, né? Qualquer pessoa que vê uma situação de risco inaceitável e não falar nada. Então, você tem uma série de situações conflituosas que o profissional vai ter que atuar. É uma área muito boa, mas tem esses desafios. Tá, beleza. Nesse Pode ir, Pedro. todo, quanto tempo, mais ou menos, demora entre... Beleza, a empresa está com uma cultura extremamente deficitária e muito reativa para ir para uma cultura de segurança de excelência, digamos assim. Isso é rápido? Isso é muito demorado? Como é que é, assim? O que acontece? O que depende? Então, do ponto de vista de cultura conceitual, existem 5 níveis da cultura. Você tem um nível 1, nível 2, nível 4, nível 5. O nível 1 é o nível patológico, é o nível que a gente diz que a empresa está doente. Uhum. Aí depois do patológico tem o reativo, depois tem o calculativo, que é um nível meio burocrático, onde está preocupado só com documentos. Depois vem o nível proativo e depois vem o nível generativo, que é o nível sustentável. Então, para a empresa partir do patológico para o generativo, que é o top 5 ali, depende muito do envolvimento da liderança. Se você tem uma liderança envolvida, dá para estimar ali que para ir de 1 a 5, você vai gastar 5, 6 anos. Se tem a liderança envolvida. Uhum. Se a liderança não está envolvida, esquece, você não vai chegar lá nunca. E esse processo, a empresa ela sempre tem que passar por todos esses degraus, ou tem empresa que pula do 1 para o 4 de uma vez, ou realmente é uma escada a ser subida nesses 5 níveis? É uma escada a ser subida. Por exemplo, quando a gente faz um diagnóstico da metodologia Hearts and Minds, Corações e Mentes, são 23 elementos. Então, se você tem uma cultura de segurança, você pica essa cultura em 23 pecinhas pequenininhas, você vai melhorar cada uma delas e aí você vai subindo de nível. Então, não tem como dar saltos. A empresa acaba subindo devagar. E quando ela tenta dar saltos, normalmente dá muito errado. Porque se você não tem uma maturidade suficiente para o próximo nível, você não vai conseguir chegar lá. Vai acabar atropelando. Você vai bater e voltar. E aí, quando você volta, às vezes você volta mais para uma cultura mais imatura ainda do que você estava. Então, você cai lá mais para baixo ainda. Você teria alguma história para contar? Empresas, disso acontecendo? Vai um passo de cada vez, com calma, aprecia a jornada, né? Como se fosse uma viagem, né? Você aprecia a jornada ali, quando você está viajando de carro, você olha aqueles campos verdes, aprecia a jornada. É muito melhor fazer as coisas a seu tempo, para depois não ter o efeito sanfona, né? Que a gente vê no emagrecimento, na cultura também tem o efeito sanfona. Entendi. Ô, Nestor, você tem algum exemplo, assim, de projeto que você participou e estava envolvido, tal, que deu muito errado, assim, que, putz, seria melhor nem ter começado o projeto? E que tipo de coisa que deu errado, enfim, que te marcou, assim? Seria alguma história nesse sentido para contar? Eu não posso dizer o nome da empresa, mas eu posso dizer assim, uma das maiores dificuldades é assim, quanto maior a empresa, mais difícil é. E outra coisa, quando a empresa é pública ou mista, mais difícil é também, porque a burocracia envolvida no processo acaba sendo tão grande que tudo que vai fazer, tem que ter assinatura do diretor tal. E demora um mês para tal. Demora um mês, e aí, não, isso aqui já está atrasado, vamos para outra etapa. Não tem como ir para outra etapa se não terminar essa. Então, por exemplo, para começar um processo de observação comportamental, eu tenho que eleger um time, eu tenho que treinar esse time, para depois começar a observação. Então, eu tenho fases.
Aí atrasa uma coisa, atrasa tudo. Então é complicado. Empresa muito grande e empresa pública é um desafio muito grande, porque a própria burocracia da empresa acaba amarrando o processo. É triste. E você percebe nessa participação desses projetos, assim, quando a cultura começa a mudar, o que você mais nota que o técnico pode perceber que está tendo um avanço, assim? Por exemplo, os comentários dos funcionários começam a mudar, o líder começa a tratar o problema de outra forma. Quais são os sinais claros, assim, de que a cultura está progredindo no meio desse trabalho que o técnico pode desenvolver? Eu diria que é o trabalhador perceber a segurança mais perto dele, porque hoje existe uma realidade muito grande. O trabalhador praticamente não percebe a segurança. A gente fala de segurança uma vez por ano, na CIPAT. E no restante do ano, o máximo de segurança que ele vê é a entrega de EPI. Então, quando o trabalhador fala, meu líder está falando comigo sobre segurança, olha, o DDS hoje foi bem legal, não sei o quê. Aí você começa a perceber que realmente a segurança está chegando na base. E é o momento de você falar, o trabalho está sendo bem feito. A visão das pessoas em relação à segurança começa a ficar mais dia a dia e menos, assim, um evento ou uma coisa especificamente, né? Tipo EPI. Ela começa a fazer parte das decisões, das conversas, dos atos. Ela se torna parte do trabalho e não aquela coisa distante que só é falada de vez em quando e o resto é burocracia, né? Exatamente. E aí você consegue perceber. Quando, do ponto de vista da liderança, você começa a perceber a mudança também quando você vê a liderança mais engajada, envolvida nas questões de segurança. Existe uma distância muito grande hoje da maioria das lideranças a respeito da segurança. E você vê alguns exemplos disso, por exemplo, nas minhas reuniões de CIPA, em algum momento a liderança participa. Né? Se eu nunca tenho líder participando da minha CIPA, das reuniões de CIPA, sabendo que o líder é quem toma a decisão, é quem assina o cheque, você tem um sintoma aí de que sua cultura não está muito legal. Outro sintoma, no momento da CIPAT, normalmente você tem o quê? O líder participa da abertura da CIPAT e some. Aí ele volta no final só na hora do sorteio. Isso também indica que a liderança não está envolvida. Então você tem assim alguns pequenos sinais que vão servir de alerta para o profissional que estiver trabalhando a gestão de segurança para ele falar, opa, precisamos melhorar nesse ponto aqui. Só um PS, te interrompendo um pouquinho, Nestor, porque a gente trabalha com campanhas corporativas e a grande maioria das campanhas que a Wix faz são as CIPATs. E a gente percebe, inclusive nos nossos dados, isso vai totalmente de encontro ao que você está falando sobre a segurança na empresa, vai de encontro aos nossos resultados aqui. Um dos nossos indicadores que mais faz diferença no resultado do engajamento da própria CIPAT é a participação da liderança. Então, a gente também percebe aqui que quando o líder é engajado, participa da comunicação, o líder também executa as atividades e compartilha isso com a equipe, o próprio resultado de participação na CIPAT aumenta consideravelmente. Assim, os próprios colaboradores têm vontade de executar as atividades, enfim. Como a gente trabalha com muitos clientes e as nossas campanhas registram todos os dados, né, e a gente vai avaliando ali quais são os indicadores que impactaram, esse, né, Pedro, é um dos que mais tem peso. Um líder engajado, um líder participativo, ele faz diferença até no próprio evento. Então, se faz diferença no evento e se faz diferença na própria cultura de segurança, né, fica aí o recado para os líderes, né, para os técnicos levarem para os líderes, que eles têm um grande peso nessa balança, né, Pedro? Exatamente. E assim, para o outro lado, quando não tem esse envolvimento e realmente é uma empresa que está lá só focada na documentação, é nítido. Assim, o pessoal faz a CIPAT, consegue uma adesão, pelo menos assim, pegando a nossa média, que é relativamente alta, uma participação pífia do pessoal, só para protocolar a documentação, falando que falar que fez a campanha, né? E pronto, essas especificamente costumam ser as piores. É punk, né? E não sei se você tem dicas de como evitar esse tipo de problema, mas imagino que esteja tudo dentro do mesmo pacote de transformar a cultura da empresa. É um sinal crítico de alerta, né? De que a cultura está imatura, como diria muito bem o Nestor. Tem um autor americano, o nome dele é Kevin Burns, ele diz o seguinte: você pode juntar todos os profissionais de segurança do mundo, todos,
eles não têm um valor para o trabalhador do que o único líder dele possui. E é isso, às vezes nas empresas o pessoal superdimensiona o poder do técnico, do engenheiro, e achando que eles vão conseguir mudar muita coisa. Cara, infelizmente o poder do técnico, do engenheiro é muito limitado, né? Se a liderança da empresa não comprar o processo, infelizmente a coisa não vai. Então, tudo passa por o profissional de segurança entender o momento da empresa e onde quer chegar e apresentar propostas, né? E é uma outra dificuldade dos profissionais de segurança, infelizmente, hoje, é apresentar proposta. Boa parte dos profissionais de segurança vão conversar com a liderança sem levar um papel, sem levar um planejamento de reunião. Então, eles querem deixar o conteúdo da reunião só no verbal, né? E depois reclamam ainda de que nada acontece. Meu amigo, infelizmente, se você não tem um planejamento de reunião, vai ser difícil dar sequência e levar a sua empresa para o próximo nível. É o básico do básico do básico, é isso. Você tem uma reunião focada, início, meio e fim, os assuntos que serão discutidos, até para você poder documentar isso por e-mail depois, poder dar sequência. Então, são algumas coisas assim, bem básicas que o profissional de segurança pode fazer para buscar levar a sua empresa para o próximo nível. Ô, Nestor, bacana, mas assim, que dicas práticas você pode dar para um técnico, engenheiro de segurança, para ele preparar melhor essa apresentação, esse projeto? Enfim, o que você pode dar de dicas assim, práticas para ele aplicar e ser mais efetivo na próxima reunião com a liderança que ele tiver? Legal. Ele pode mapear primeiro qual é a cultura desejada, e ele consegue isso olhando para alguma empresa, essa empresa aqui tem uma cultura bacana, ou ele pode buscar livros que falam sobre cultura de segurança, como o manual do Hearts and Minds, Corações e Mentes, que traz lá os 23 elementos, e ele pode avaliar naqueles 23 elementos em que nível está a empresa dele. Daí, a partir disso, ele pode ter um manualzinho, um planejamento escrito, e mostrar para a empresa, o que a gente quer chegar é isso, o que a gente tem é isso. O gap está aqui no meio. E para a gente ir para o próximo nível, se a gente está no nível 1 ou nível 2, no próximo nível a gente tem que fazer tal coisa. E aí, é bacana que o próprio manual do Hearts and Minds, ele sugere a gente para a gente não abraçar os 23 elementos de uma vez. Então, se você tem 23 elementos que você precisa melhorar, melhore em 5 ou melhore em 6. Foque em 5 ou em 6 em primeiro momento. Por exemplo, na liderança, envolver a liderança. Ou talvez em como a empresa lida com os terceiros. Na maioria das empresas, o terceiro é abandonado. O terceiro não tem CIPA, não participa da CIPAT da empresa. O terceiro não participa de brigada de emergência. Tem empresa que eu até brinco, né? Chego pro terceiro e falo assim, se pegar fogo aqui, ou se vazar um agente químico, você sabe o que fazer? Porque o pessoal não tem treinamento, não tem nada. Então, às vezes, isso, envolver os terceiros, talvez cuidar de como a empresa ministra os treinamentos, ou seja, dá uma olhadinha na qualidade do treinamento. O pessoal vê muita quantidade, mas e a qualidade? Está legal? Quem ministra é capacitado? O pessoal que está recebendo treinamento está gostando do treinamento que está recebendo? Engaja, né? É um conteúdo que engaja. Esse parte é um conteúdo que engaja. Como é que ela está sendo feita? Está engajando mesmo? A CIPA, como é que a CIPA está funcionando? Então, você tem esses elementos que você pode focar, faz um relatório bonitinho, mostra para o empregador exatamente aonde está o problema. Porque também, se a gente ficar divagando numa reunião com o empregador, a gente não engaja. Primeiro que o empregador normalmente tem um tempo limitado. Ele fala, Nestor, infelizmente só tem 15 minutos para você hoje. Então, se você não tiver um planejamento, uma coisa organizada, fica todo mundo das ideias e nada daquilo vai para a prática. E aí, vai continuar reclamando que a empresa não te escuta, não faz nada. Mas, meu filho, até as reuniões que deveriam ser estruturadas são uma bagunça, fica difícil, né? É um desafio e tanto, né, pro técnico conseguir peneirar tudo isso e descobrir um caminho que agrade todo mundo. Assim, a gente falou um pouquinho mais agora sobre como agir com a liderança, e eu queria passar um pouquinho a atitude em relação ao colaborador, em relação ao trabalhador. O que o técnico ele não pode cometer de erro de jeito nenhum para essa condução com o trabalhador? Assim, quais são as coisas críticas que o técnico normalmente faz que atrapalha essa cultura de segurança em relação ao trabalhador que está ali todo dia no batidão? Os erros que normalmente são cometidos com o trabalhador são o seguinte: culpar o trabalhador pelo seu próprio acidente, dá punição para o trabalhador. Tem muito técnico de segurança que passa lá e vê o trabalhador sem EPI, dá punição. Nestor, mas isso é ruim. Isso é ruim porque, cara, você é profissional de segurança, você não é o líder imediato do trabalhador. O trabalhador tem um líder imediato dele que às vezes passa o dia todo do lado dele. Quer dizer, o líder do cara, do lado dele, não fala nada. E você que é técnico de segurança, que vê o cara uma vez por dia, vai lá e dá um cartão vermelho para ele, ou amarelo,
é lógico que esse cara vai odiar você, técnico de segurança, por isso. Então, você está comprando inimizade, e aí depois você vai querer engajar o cara na segurança? Então, eu diria que os principais erros são esses. Também a gente vê muito, quando acontece um acidente, o profissional de segurança culpando o trabalhador, culpando ele através de relatório. Tem casos onde o trabalhador que sofre acidente é obrigado a ir na frente de todo mundo e contar sobre o acidente que ele sofreu. Então, de certa forma, você acaba humilhando essa pessoa. É uma exposição, né? Que às vezes a pessoa não está nem... Você põe ela para sofrer 2 vezes, né? Ela sofreu no momento do acidente, normalmente dói, né? Você cortou, destroncou, dói. Aí você põe o cara para sofrer a segunda vez. Ele não tem normalmente habilidade de oratória. Fica com ele vergonha. Não queria estar ali. E ele acaba como se a culpa fosse dele. Exatamente. Vai lá e conta para todo mundo. Então você faz ele sofrer. Então os profissionais de segurança têm que fugir desse tipo de condução, né? Para ter uma segurança mais humanizada, respeitando o ser humano, respeitando a maturidade do ser humano, entendendo que as pessoas também têm sentimento. Né? Não é porque a pessoa se acidentou que ela é o culpado pelo próprio acidente. Mergulha na causa do acidente, vai estudar sobre investigação e análise de acidente. A gente vai ver o quê? A minoria dos acidentes é culpa exclusiva do trabalhador. Na maior parte dos acidentes, o acidente é multifatorial. Você tem vários elementos ali. Existe um contexto, né? Nunca é uma ação isolada. Existe sempre um contexto que pode ser resolvido e não só aquele ato em si. Exato. O trabalhador normalmente não é a variável a ser consertada, não. Viu? Tem muito mais coisa além disso. Tem a máquina, tem a preparação, o treinamento, enfim, realmente são muitas variáveis. Você tem também outra questão que pega muito também os exemplos dos colegas, dos pares. Então, você tem uma equipe lá de 5 trabalhadores. Aí, normalmente, o que acontece? O técnico de segurança passa e vê um sem EPI e dá uma punição dele. Mas você tem outros 4 que também não usam. Mas como o técnico não viu, fica por isso mesmo. Só que aí o que acontece num grupo desse de 5? Você pune um, esses outros 4 vão falar, mas nós também não usamos. E não aconteceu nada com a gente. Nossa, tá vendo? Você foi injustiçado. E aí pronto, ó. Aí junta aquele negócio do nós contra eles, né? Os injustiçados contra o técnico de segurança. Infelizmente, dependendo da cultura da empresa, talvez esses caras vão ser até sabotadores, né? Eles vão estar lá para sabotar a segurança e sabotar o trabalho do técnico. Complicado. Nestor, deixa um recado então para os técnicos de segurança no sentido deles observarem e tomarem essa decisão mesmo de abandonar essa cultura reativa e começarem a prestar atenção nesse por trás, assim, nesse bastidor da cultura, né? Deixa um recado assim diretamente para os técnicos que estão nos escutando, né? Para que eles tenham realmente essa motivação de enxergar a cultura de segurança com outros olhos a partir de agora. Legal. O que eu diria para os colegas da área de segurança é o seguinte: o trabalhador é seu aliado, não é o seu inimigo. As empresas que têm as culturas mais maduras hoje em dia, o que elas apostam muito hoje? No diálogo com o trabalhador, principalmente no ouvir. Já ouviu aquela estratégia lá de 80-20, né? Você ouve durante 80% do tempo e fala durante 20% do tempo. Infelizmente, na área de segurança do trabalho, a gente inverte isso. O profissional de segurança está sempre em campo, dando bronca, chamando a atenção dos outros e escuta muito pouco. Quando você vê alguém que errou, normalmente o erro também é multifatorial, você tem outros elementos envolvidos. Então, aquelas empresas que têm uma cultura mais madura, normalmente elas têm muito feedback para quem acerta. É uma coisa que a gente também não faz no Brasil. Aí você vê o pessoal não usando EPI, vai lá e dá uma bronca. Mas e se todo mundo estiver usando? Às vezes o profissional feedback fala é mais assim, negativo, normalmente. Pessoal, nossa, ele está usando todos os EPIs, não fez mais do que a obrigação. Cara, infelizmente o ser humano é emoção, né? Então, se a gente não aproveitar para tocar na emoção das pessoas, para ou felizmente também, né? Ser guiado por emoções pode ser bom também. Exatamente. Então, o ser humano é emoção. A gente precisa usar isso a nosso favor. Então, diminua a distância da segurança com os trabalhadores. Faça reuniões de segurança para ouvir. Faça um DDS para ouvir. Olha que coisa. Nestor, como é que eu faço um DDS para ouvir? Você pega um tema e coloca na caixinha lá uma cumbuca, pega perguntas e picotes. Assim, por exemplo, você pode fazer um DDS falando sobre liberdade na empresa. Liberdade para direito de recusa,
liberdade para falar sobre risco, liberdade para falar sobre acidente. Exemplo, você pode pega um papel, escreve algumas perguntinhas e corta e coloca dentro. Aí o trabalhador vai e tira, por exemplo, eu tenho liberdade para relatar os acidentes de trabalho? Aí você fala para ele, agora, você tem liberdade? Conta para a galera aí. Aí ele vai falar, sim, eu tenho liberdade, eu não tenho. Se eu estiver trabalhando numa área de alto risco, de risco inaceitável, eu tenho liberdade para me negar a fazer esse tipo de trabalho? Aí você pica o papelzinho, aí você passa a conduta lá, o cara vai, aí ele vai ler e vai falar se ele tem liberdade, se ele não tem. E aí, você que está organizando o DDS, você pode até falar, no DDS, você pode até falar assim, na hora que ele fala, não, eu tenho liberdade sim para relatar o acidente. Você tem algum exemplo sobre isso aí, seu ou de algum outro colega que relatou? E aí você vai trazendo a segurança para um nível prático e pessoal dos trabalhadores. E o profissional de segurança, quando ele faz isso, ele aprende um absurdo. Porque tem muita coisa da área das questões de segurança do dia a dia que não chegam para o técnico. Até porque é um técnico para 150, 200 pessoas. Então, é uma forma leve, né, de fazer um diagnóstico. Exatamente. Estreitar diminuir essa distância com o trabalhador faz muito sentido para amadurecer verdadeiramente a cultura de segurança da empresa. Bom, são muitas coisas, são muitas etapas, né? Mas eu acho que essa conversa toda foi uma grande motivadora para o técnico começar a observar a cultura que o rodeia e ficar ali com uma pulguinha atrás da orelha para começar a avançar esses degraus que a gente tanto conversou. Então agora a gente vai passar para a última parte do nosso podcast, né, Pedro? Exatamente. Agora que todo mundo já conseguiu entender a importância desse olhar mais estratégico para o processo e tudo mais, e entender que etapa ele se encontra para realmente transformar a realidade que ele trabalha hoje, vamos para o nosso ping-pong. São perguntas rápidas que todo episódio, essas mesmas perguntas vão se repetir para que todos os nossos convidados, que são pessoas com muita experiência na área de segurança, possam compartilhar com a gente dicas imperdíveis para você, técnico de segurança, que não podem ficar de fora aí do seu conhecimento. Então, são 5 perguntas e o Nestor vai fazer para a gente aqui nessas respostinhas rápidas ping-pong. Então, eu vou fazer uma, Pedro faz outra, eu vou fazer uma, Pedro faz outra, e o Nestor vai o quê? De bate-pronto, né, Nestor? Então, vamos lá. Indica um livro ou um material, um vídeo, alguma coisa que todo técnico de segurança não pode deixar de ver de jeito nenhum. Você é o que você faz. Como criar a cultura da sua empresa. Então, já põe aí o livro na câmera assim para o pessoal já tirar um print desse momento e não deixar para trás. Muito bem. Mas eu vou te deixar puxar a sardinha para o seu lado também, porque eu acho que além desse livro, o seu podcast, seu material também é indispensável. Conta aí quais são os acessos para o pessoal também entrar, só para não ficar de fora essa indicação. Legal. A galera aí, se quiser saber mais, é só digitar aí na internet Nestor W. Neto, e aí você vai chegar até o nosso site lá, Nestor W. Neto. Lá tem todas as nossas redes sociais, né? Tem Instagram e tem tudo mais também. E já que você me deu espaço, principalmente para a galera que lê em inglês, eu vou sugerir esse aqui também. Ó. Esse aqui é só para quem lê em inglês, tá? Na minha opinião, esse é o melhor livro de segurança do trabalho que existe, que eu já li até hoje, é esse aqui. The Psychology of Safety, que seria a psicologia da segurança. Mas, infelizmente, só tem a versão em inglês e não será traduzido. É um livro bem grande e que ele traz várias dessas ideias de segurança que a gente está falando aqui. A gente falou de segurança sem falar de NR, olha que coisa. Então, várias ideias tem nesse livro também. Para quem quiser saber mais, pesquisa na internet aí sobre esse livro. Na minha opinião, é o melhor livro de segurança do trabalho que existe. Bacana. E, Nestor, qual famoso te inspira? É justamente esse cara aqui, ó, Scott Geller. Ele também produz muito conteúdo, divulga em redes sociais, enfim, o negócio dele é livros, ele tem alguns vídeos gravados de entrevista, mas o negócio dele é livro. Então, para quem é fissurado em leitura como eu, também, né, é o cara que me inspira muito, o senhor Scott Geller. O melhor é que o Nestor respira segurança mesmo, né? Não é só o trabalho, é a formação e tudo mais. Então,
Próxima pergunta rápida. Qual foi um conselho, uma dica que alguém te deu, um gestor ou, enfim, alguém que trabalhou com você, que mudou a sua carreira? Um pitaco que alguém te deu que levantou o seu voo? Não teve nada muito pessoal assim, mas tem uma frase que eu gosto muito que é: para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Isso me inspira muito a fazer muitos diagnósticos na minha vida pessoal, na minha vida profissional, para tentar ir para o próximo nível. Então, eu sempre gosto de tentar saber isso. Onde é que eu estou, para onde eu quero ir. Bacana, realmente, né? Você olha de longe e o que você faz para relaxar nos dias difíceis, né? Porque, poxa, quem trabalha com segurança ocasionalmente, né, tem os seus dias difíceis e como resolver isso da melhor forma possível? Como é que se alivia a pressão? Jogo bola, eu gosto de jogar no terrão aqui, meu filho. Só a poeira vermelha subindo e eu lá correndo atrás da bola. Qual a posição que o Nestor joga? Conta aí, Nestor, curiosidade. Como bom prevencionista, eu sou um defensor. Ah, Aí sim. não, ele respira segurança, não tem. E a última pergunta, você vai completar a frase, que é a seguinte frase: segurança para mim é o quê? Bem-estar. Então, fechamos com chave de ouro com uma frase que retoma a conversa inteira. E aí, já chegando para o fim, eu te agradeço muito, Nestor, por topar o nosso convite, do nosso bate-papo. Eu acredito que essa conversa vai servir como motivadora realmente, sim, para que técnicos de segurança notem as falhas, os problemas da cultura de segurança ali nos locais que eles trabalham, tanto olhando para a liderança, quanto olhando para os trabalhadores, quanto olhando para o jogo de cintura que eles precisam ter no dia a dia. E tudo que a gente falou, com certeza, vai abrir os olhos deles para muitas coisas, para você que está em casa, enxergar de forma diferente os atos inseguros e tudo mais que te cerca aí no trabalho do dia a dia. Exatamente. E, Nestor, enfim, infelizmente chegamos ao fim do nosso primeiro Conversa Segura. Muito obrigado, né, pela sua presença. Realmente acho que o conteúdo foi excelente. Acho que o pessoal vai aproveitar bastante. Poxa, eu tenho bastante convicção que a gente teremos diversas empresas tendo uma cultura melhor ao passar do tempo, graças a essa conversa segura nossa. E para você que está nos acompanhando, né, essa jornada nossa está apenas começando. Realmente a gente vai ainda ter muitos episódios tão bacanas quanto esse, para realmente te ajudar a ser um profissional melhor, para ajudar a levar mais segurança, mais saúde e mais bem-estar também para a empresa que você trabalha. E para você continuar acompanhando um conteúdo tão valioso assim, que o Nestor, vocês já viram tanto que ele sabe, tanto que ele já viveu de experiência, siga ele nas redes sociais, tem Spotify, tem YouTube, tem Instagram, tudo é só pesquisar Nestor W Neto que você vai encontrar o perfil dele com muita coisa boa para você continuar nesse processo de formação, de conteúdo, para que você tenha um caminho cada vez melhor nessa cultura de segurança, que o Nestor é referência total. Então, aproveita das redes sociais dele, desse conteúdo, para continuar embarcando aí nesse caminho. É isso mesmo. Hoje chegou ao fim. Fiquei muito feliz. Um abraço e até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.